a Aline por NA Animadas Alternativas e hoje eu vim dar uma dica de livro. Na verdade, não simplesmente um livro, mas uma trilogia. É a trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O Bernard Cornwell é um escritor inglês que é apaixonado aí pela história do país dele, a Inglaterra. Em vários livros dele, ele traz exatamente essas ficções históricas, que misturam coisas que aconteceram de verdade com a narrativa ficcional que ele cria. E várias delas estão ligadas aí à história da Inglaterra, como por exemplo a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, ou As Crônicas Saxônicas, que é uma série bem famosa dele. Ele mostra aí como que era a Inglaterra no século IX, século X, na época em que ainda não existia um país unificado, mas existiam muitas invasões externas. E é claro que se o cara gosta de ficção, gosta da história da Inglaterra, ele ia acabar cruzando aí com a lenda do Rei Arthur. E é exatamente sobre essa série dele que eu vou falar no vídeo. As lendas arturianas surgiram na Idade Média e desde então ganharam inúmeras adaptações, tanto para livros, quanto para poemas, quanto para filmes, até séries. Mas você tá aí do outro lado pode me perguntar, mas se tem tanta adaptação assim, por que eu tenho que dar atenção para essa trilogia do Bernard Cornwell? Aqui nos livros a gente acompanha a narrativa pelo ponto de vista em primeira pessoa do Dervel. O Dervel, ele é o protagonista da história e ele já é um senhor de idade aí. No tempo presente da história, o Dervel, ele é um religioso que vive num monastério, mas ele já foi um grande guerreiro também e amigo do Arthur, que aqui não é rei. Inclusive o Cornwell explica aí, antes de começar a história, numa nota no início do primeiro livro, por que ele não deixou o rei Arthur ser rei na história dele. Ele acredita que se existiu realmente um Arthur, esse que a gente chama de rei Arthur, ele muito provavelmente seria um comandante, um senhor de guerra e não um rei propriamente dito. E é exatamente isso que ele mostra na história. O Dervel então segue contando a história do rei Arthur para uma princesa chamada Igraine, que é apaixonada aí pelas lendas arturianas e ela meio que faz a gente na história, né? A gente consegue se identificar com a Igraine porque ela tem a visão romanceada aí das histórias do rei Arthur e ela pede pro Dervel contar a verdade para ela, o que aconteceu, que acaba gerando até situações cômicas. Por exemplo, ela vai lá, mas eu ouvi dizer que este cavaleiro era super honrado e ele lutava muito bem, era gentil, e aí o Dervel vira pra ela e fala, bom, isso que você ouviu eu não sei, o que é verdade já é outra história. E nesse passado que ele vai narrando aí pra Igraine na história do Arthur, a gente tem esse grande território da Inglaterra que ainda não se chama Inglaterra porque ele não é um território unificado, e a gente tem vários pequenos reinos e vários reis que não necessariamente querem a mesma coisa, o que já gera disputas internas. Só que tem um problema maior ainda nisso, porque além das disputas internas, a gente tem ataques externos. Lá na região da Grã-Bretanha, a gente tem os bretões, que são os nativos, mas a gente também tem invasões saxônicas, que são aí de um outro povo que quer invadir e tomar conta no caso, Inglaterra, que ainda não se chama Inglaterra. E como se não bastasse tudo isso, é claro, a gente tem a questão religiosa. Nós temos a religião antiga desse território, que é a religião politeísta, que adora vários deuses, que tem uma relação aí com a natureza, colheita, fertilidade. É a religião aí dos druidas, das sacerdotisas, que entra em confronto com uma outra religião que chegou aí na Grã-Bretanha posteriormente, mas tem ganhado cada vez mais força, que é o cristianismo. O Bernard Cornwell é um escritor excelente, é muito gostoso de ler o texto dele, mas eu fiquei muito em dúvida no começo se eu ia gostar dessa questão dele dar um peso histórico para a narrativa do rei Arthur, que é muito mística, né? A forma como a gente conhece aí a lenda arturiana e o mago Merlin e a magia e a Excalibur, a espada mágica e tudo mais, eu achei que eu ia desgostar da história do Cornwell por conta disso. Até porque a minha narrativa preferida da história do rei Arthur é As Brumas de Avalon, que traz todo o misticismo e a magia e a religião antiga de uma forma muito forte. Mas eu fui surpreendida por esses livros. O Cornwell traz sim esse peso histórico para a história dele. Ele coloca as coisas como elas poderiam ter sido na realidade,
Mas ele não ignora totalmente o lado místico, não. A gente tem aqui o Merlin, tem a Morgana, tem a Nimue, tem a religião antiga, tem Avalon de uma forma diferente, mas temos. Aliás, falando em Merlin, eu acho que esse é o melhor Merlin que eu já vi em adaptações aí da história do Rei Arthur. Inteligente, sarcástico, meio biruta, é um Mago Merlin maravilhoso. E além desses personagens aí que estão mais ligados à parte mística da história do Rei Arthur, o Cornwell, ele deixa as coisas dúbias, sabe? Ele deixa assim, ó, se você quiser você pode interpretar essa situação como foi tudo uma coincidência, eles são um pouco charlatões, então eles usam aí de alguns artifícios para as pessoas acreditarem que eles estão fazendo magia. Ou você pode enxergar como, nossa, o negócio ficou um pouco estranho, né? Será que essa magia deles realmente tem algo de real? Eu realmente adoro isso na narrativa do Cornwell. Mas é claro que a característica mais proeminente, aí, mais conhecida do Cornwell é o fato dele ser muito bom descrevendo batalhas. E é claro, se a gente sabe que o Cornwell é bom em escrever aí as batalhas, ele também sabe disso. Ele não poupa a gente de várias lutas ao longo dos livros. E ele tem lutas épicas fantásticas que deixam a gente arrepiado lendo. Sem brincadeira, melhor escritor de batalhas, de cenas de luta que eu já vi. E não é como se eu fosse uma grande fã disso, ficar indo atrás de livros que tem essas descrições aí de lutas, mas eu fiquei muito empolgada lendo os livros. Aliás, isso é uma característica que é difícil da gente encontrar em outros autores. Por exemplo, o George R. R. Martin, que é aí o escritor de As Crônicas de Gelo e Fogo, né, a nossa série aí de Game of Thrones, ele evita escrever cenas de batalha porque ele não é muito bom nisso. Ou seja, a gente tem um cara que é muito bom escrevendo, mas não consegue fazer boas cenas de batalha. E o Cornwell é bom escritor, é bom descrevendo personagens, é bom em cenas de batalha. Eu acho que uma das coisas, inclusive, que o Bernard Cornwell ajudou a popularizar aí nos últimos tempos, a questão das batalhas, essa coisa, né, de batalhas em Idade Média, é a estratégia militar de parede de escudos. Se você assistir Vikings, você já deve ter visto, né, o pessoal aí usando a parede de escudos, tem uma galera e aí um vai colocando um escudo sobreposto ao outro, inclusive em cima, então eles conseguem ter uma boa proteção contra ataques externos. Agora, se você assistiu The Last Kingdom, que é uma série aí que é baseada na série de livros do Cornwell, As Crônicas Saxônicas, então com certeza você conhece bem a parede de escudos. O primeiro livro dessa série é O Rei do Inverno, o segundo é Inimigo de Deus e o terceiro é Excalibur. Eu acho que se tem algum problema nessa série é que os livros eles têm um começo meio lento, então pode demorar um pouquinho para você engatar a leitura mais rápida, você ficar mais empolgado com a história, mas eu garanto, vai valer muito a pena no final. Eu adorei as reinterpretações que o Cornwell deu desses personagens que a gente já conhece tanto, né? O Merlin, como eu disse, melhor personagem. O Arthur é muito bom. O Lancelot é muito interessante. A Guinevere também tá muito bem no livro. A gente tem a Nimue, que é uma sacerdotisa de Avalon aí, que é importante, que a gente costuma ver em várias histórias arturianas. A Morgana é a única personagem aqui que eu não gosto muito, mas eu entendo por que o Cornwell não deu muita importância aí pra personagem da Morgana no livro. E isso de forma alguma deixa o livro mais chato. Então fica aqui minha dica dessa trilogia maravilhosa do Bernard Cornwell. Se você gosta de romances, de histórias do Rei Arthur, histórias de cavalaria, sobre grandes guerreiros, sobre lutas épicas, você vai gostar dessa série. E vai terminar aí querendo fazer parte de uma parede de escudos e acreditando que o destino é inexorável. Não se esqueça de se inscrever no NA se você não é inscrito, deixa o like nesse vídeo, você ajuda ele a tornar mais relevante, o YouTube vai indicar aí para outras pessoas que também gostam desse conteúdo. Deixe nos comentários o que vocês acham da trilogia, se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler. E até o próximo vídeo. Tchau!